Olá, este programa faz parte de uma série de entrevistas especiais com os líderes das bancadas partidárias no Senado Federal. Eu vou entrevistar o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, líder da bancada tucana no Senado, o principal partido da oposição. Senador Álvaro, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer. Eu alinhei diversos temas que estão na pauta, mas antes de entrar pontualmente em cada um desses temas, eu gostaria de conhecer a sua preocupação sobre essas denúncias de corrupção recorrentes que mais uma vez aparecem no noticiário brasileiro. Olha, Ulisses Guimarães dizia que a corrupção é o cupim da nação e ensinava a todos os políticos, né, não roubar, combater o roubo e prender quem rouba. Nós estamos vivendo um momento em que é preciso ressuscitar a indignação das pessoas diante de uma verdadeira fábrica de escândalos que há no Brasil. Nós tivemos um ano de 2011 que nos mostrou um cenário de corrupção imbatível, né, com a queda de ministros sucessivamente em razão das denúncias da maior gravidade. E fica uma sensação de impunidade, a banalização da corrupção, e os números são estarrecedores. Nós não temos como avaliar qual é o rombo promovido pela corrupção no Brasil. A Transparência Internacional, que tem sede longe daqui, lá na Alemanha, é quem avalia em 70 bilhões de reais por ano o prejuízo do Brasil com corrupção. E tem um dado emblemático, né? Se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que temos hoje. Ou seja, cada brasileiro estaria ganhando 70% a mais do que ganha. Eu acho isso... O que o senhor acha que deve ser feito para aprimorar o combate à corrupção no Brasil? Do ponto de vista do Legislativo, por exemplo, nós teríamos que reabilitar o Instituto que está em desgaste, em desuso, inclusive, que é o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Os mecanismos do governo que são acionados para investigar e denunciar, eles não demonstram eficiência nos últimos anos. O Tribunal de Contas faz a sua parte, mas tem um quadro limitado de profissionais, qualificados, mas são poucos diante da demanda. Aí contamos com a Polícia Federal, uma instituição eficiente, né, que tem honrado a sua tradição, o Ministério Público também, um grande esforço, mas o Legislativo está devendo. Nós não estamos dando a contribuição da investigação política, que é essencial e contribui de forma eficaz para que o Ministério Público e a Polícia Federal possam obter êxito nas suas funções. Êxito com maior agilidade, porque a CPI ela pode quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico sem ordem judicial e compartilhar as informações sigilosas, tanto com a Polícia Federal quanto com o Ministério Público. Então, é uma parceria fundamental no combate à corrupção. E isso não está ocorrendo. E que outros temas, nesse ano atípico, já que nós vamos ter eleições, preocupam a liderança do PSDB no Senado? A ausência de reformas. Esse é um vazio enorme no país. Nós olhamos os números do PIB, crescimento econômico nos últimos anos, e verificamos que o Brasil está crescendo muito aquém das suas potencialidades. Se compararmos com os países da América do Sul, somos o último, ficamos em último lugar. Se compararmos com os países da América Latina, somos o antepenúltimo colocado. Ou seja, um vexame, né? uma vergonha. É o espetáculo do crescimento às avessas. Houve um momento que nós crescemos mais do que o Haiti, e isso era comemorado como espetáculo do crescimento. Agora, nem mais do que o Haiti, nós estamos crescendo. Isso é incrível. Agora, por quê? Porque não fizemos as reformas. O Plano Real foi a transição. O desdobramento do Plano Real
ofereceu ao governo Lula e ao governo Dilma uma situação privilegiada, com a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Essa história, tiramos 30 milhões da miséria. Ninguém tirou. Nem foi Lula, nem foi Dilma, nem foi Fernando Henrique. Isso vem desde a Constituição, quando a Constituição estabeleceu a proteção, a proteção social através o Fundo Rural, por exemplo. O Fundo Rural, trabalhador rural. O trabalhador rural se aposentava depois de 65 anos e recebia metade do salário mínimo, uma miséria. A partir da Constituição de 88, o salário mínimo passou, aliás, a aposentadoria do trabalhador rural passou a ser integral, um salário mínimo, houve a paridade, o sistema de previdência social do país, sistema geral de previdência social, e isso significou o quê? E também os benefícios da ação continuada, né? Nós tivemos em 2009, números de 2009, Fundo Rural, aposentadoria do trabalhador rural, para idosos e deficientes, 40 bilhões de reais atendendo a 8 milhões de pessoas. Aí, os benefícios da ação continuada, atendendo também pessoas com deficiência e idosos. 3 milhões de pessoas, mais 17 bilhões de reais. Somando os dois benefícios, 57 bilhões de reais. O Bolsa Família, que é o decantado programa Bolsa Família, atendeu 12 milhões de pessoas e investiu 12 bilhões de reais. Portanto, a diferença, 57 bilhões, 12 bilhões. Portanto, quem ajudou a melhorar a vida das pessoas mais, não é? E aí o Plano Real acabou com a inflação, a estabilidade econômica, melhorou a qualidade de vida das pessoas. Mas o passo seguinte não foi dado. Quais as reformas grandes o reformas senhor considera mais essenciais no momento? Bem, hoje nós podemos falar em algo ampliado, né? Pacto federativo, sistema federativo. Há um desequilíbrio brutal no sistema federativo. Os estados e municípios estão sufocados. Antes a gente diria logo, reforma tributária, né? Porque é um apelo dos setores produtivos do país, já que o Brasil paga imposto demais, né? Hoje queremos mais, queremos a revisão do sistema federativo, porque há um desequilíbrio, a concentração de recursos nos cofres da União. Nós repassamos para estados e municípios encargos excessivamente, sem um repasse de recursos proporcionais aos encargos. Então, os municípios e estados estão sufocados. Se nós considerarmos que 56% dos tributos da Receita tem origem nas contribuições sociais e esses recursos não são compartilhados com estados e municípios, nós verificamos que há uma tremenda injustiça, uma enorme concentração de recursos nos cofres da União, e isso exige reforma. Então, a reforma do Pacto Federativo, o presidente Sarney está constituindo uma comissão especial de especialistas para fazer o diagnóstico e oferecer ao Congresso Nacional uma contribuição. Temos a reforma tributária, que exatamente buscaria um modelo compatível com as aspirações do povo brasileiro. Por que não acontece? Porque o governante é imediatista, tem o horizonte temporal dele, tem a dimensão do seu próprio mandato, não olha adiante e fica com receio de perder receita num primeiro momento. Se tivesse visão estratégica de futuro, faria reforma, porque a médio prazo a economia cresce mais, o país arrecada mais, o povo pagando menos. Todos ganham. Todos ganham. Então não se faz a reforma tributária. Reforma administrativa, aí é o modelo adotado, né, do loteamento de cargos. Para contemplar uma base aliada que cresceu assustadoramente, talvez a maior do mundo, eu não sei se existe algum país do mundo que tenha uma base de apoio ao governo tão exagerada, né, enorme, engordou demais.
E engordando a base de apoio ao governo, houve necessidade de engordar as estruturas também, de acrescentar estruturas, criar ministérios, quase 40 ministérios, secretarias, diretorias, coordenadorias, empresas. O senhor defende um enxugamento da máquina administrativa. E olha, tem muita gordura aí para tirar, né? Se você olhar secretarias com status de ministério e alguns ministérios, vai verificar que gastam mais com o custeio do que investem. Se não investem, porque existem. Se gastam mais, se fosse na iniciativa privada, é prejuízo, né? Um balanço com prejuízo. Então vai à falência, decreta a falência. Tem que cortar, tem que eliminar essas estruturas desnecessárias, né? O Ministério da Pesca, por exemplo. Alguém sabe de um benefício até hoje que o Ministério da Pesca concedeu ao povo brasileiro? Alguém sabe se esse Ministério da Pesca conseguiu pescar um baiacu aí na lagoa, no Lago Paranoá? Agora, O que fez o Ministério da Pesca? Então são essas coisas. Isso tudo para contemplar partidos políticos, é o loteamento, né? Cada partido fica com um lote, faz uso dele, aí compromete a eficiência do governo, limita a capacidade de investir, aumenta a corrupção e o país perde. E, senador, o senhor falou no Pacto Federativo, 2 temas estão na pauta do Congresso e tem vinculação direta com esse grande tema da pauta do Pacto Federativo. Eu me refiro aos royalties, cujo projeto está agora na Câmara, dependendo aí da discussão ainda, se vai ser vetado, se não vai ser vetado. E a questão da definição que o Supremo pede ao Congresso sobre o novo critério de redivisão do Fundo de Participação dos Estados. Como é que o senhor se posiciona diante das 2 questões? Essas 2 matérias dizem respeito ao Pacto Federativo, exatamente. Eu gostaria que tudo isso fosse discutido na rediscussão do sistema federativo, estabelecendo o princípio da isonomia para valer, trabalhar com um projeto de resolução para acabar com guerra fiscal nos portos, contrair interesses de 2 ou 3 estados ou mais para atender o resto do país. Mas nós devemos atender a todos os estados brasileiros, né? Estabelecendo paridade, respeitando o princípio da isonomia e não o afrontando, né? E, sobretudo, colocando a União não como madrasta dos estados e dos municípios, como verdadeira mãe, já que os recursos precisam ser distribuídos equitativamente, né? Então, os royalties, a batalha em relação aos royalties se dá porque é a oportunidade que os estados e os municípios tiveram de demonstrar a sua insatisfação em relação ao pacto atual, à distribuição atual dos recursos. O Supremo exige que o Congresso, até o final deste ano, delibere sobre o Fundo de Participação dos Estados e nós temos que adotar com celeridade providências, mas o ideal é adotarmos providências definitivas e que só poderiam ocorrer com eficiência nessa grande discussão do Pacto Federativo. Então é urgente essa discussão, mas nós não podemos esperar muito e temos que adotar determinadas medidas com precedência. Esta do FPE é uma delas, nós temos que legislar sobre isso antes que o Supremo Tribunal Federal tome